Salve, galera do Observatório das Humanas. Estamos reunidos aqui depois daquele bate-papo com o professor Aguinaldo, dessa vez com o querido Paulo Roberto de História. Nós vamos fechar aquele ciclo, aí começa lá na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o mundo da Guerra Fria, o mundo bipolar, e a gente vai falar desse mundo pós-Guerra Fria, que é a nova ordem mundial. Tá? Eu estou aqui com o Paulo, e o Paulo vai fazer o apanhado aí desse processo que deu origem a essa nova ordem, essa desordem, Paulo, que foi ali aquele período já com a crise do socialismo soviético, esse modelo que acabou tendo alguns problemas, a questão da corrida armamentista, a crise econômica, enfim, tem detalhes aí que a gente não vai poder aprofundar, a questão da glasnost, perestroika e tal, mas vamos pontuar algumas coisas que deram origem a esse desfecho da ordem bipolar para o início de uma nova ordem. Bem, quando a gente fala em ordem bipolar, nova ordem mundial, a gente tem que sempre se remeter à questão da Guerra Fria. A Guerra Fria começa e ela estabelece uma ordem bipolar. Uma ordem onde nós temos, de um lado, o bloco capitalista, do outro lado, o bloco socialista, e essa bipolaridade ela dura quase 50 anos, e lá no final da década de 80, início da década de 90, nós temos a desfragmentação da União Soviética. E a partir daí, da desfragmentação da União Soviética, com a queda do Muro de Berlim e com o fim do modelo soviético, do modelo socialista soviético, nós temos a vitória, entre aspas, do capitalismo, modelo capitalista. O modelo capitalista que rivalizava ali com os soviéticos, ele é o grande vencedor da Guerra Fria. E a partir desse momento, nós temos o fim da era bipolar. E a partir desse momento, quando a bipolaridade mundial acaba, nós temos de imediato a criação de 15, 16 países ali que faziam parte da União Soviética, e a partir de agora, com a vitória do modelo capitalista, eles vão se adequar a esse modelo, eles vão passar a se transformar em países também da ordem capitalista. Então, esse é o primeiro ponto. Quando nós temos o final do mundo bipolar, a cortina de ferro, o bloco soviético, ele se desfragmenta, criam-se de imediato 15, 16 países, e esses países começam a entrar na transição para o modelo capitalista. Outra coisa importante também nessa esteira do período pós-Guerra Fria é a situação de como o mundo vai ficar, de qual ordem mundial vai se criar. E aí nós temos duas perspectivas. A nova ordem mundial vai se criar a partir do fim da Guerra Fria, ela pode ser tanto na perspectiva militar quanto na perspectiva econômica. Na perspectiva militar, a gente pode chamar essa ordem, essa nova ordem, de uma ordem monopolar, onde os Estados Unidos permanece como uma grande potência militar, ele fortalece a OTAN, ele é o grande líder da OTAN. Então, por isso, já que não temos mais a União Soviética ela se desfragmentou, então os Estados Unidos ele permanece como o grande líder militar do planeta. E na figura da OTAN, fortalecendo a OTAN. Nós temos também a perspectiva econômica, né? A perspectiva econômica e a ordem já vai ser a ordem multipolar. Na perspectiva militar, nós temos a ordem monopolar, os Estados Unidos sendo o grande líder. Na perspectiva econômica, nós temos a ordem multipolar. E aí nós temos os Estados Unidos também liderando o neoliberalismo, liderando o modelo capitalista. E ele, como grande vencedor da Guerra Fria, ele vai gozar de todos os benefícios de ser a principal potência do planeta até hoje. Aí nós temos na Europa a formação da União Europeia, que é um bloco econômico que também vai ter muito poder. Nós temos na Ásia o Japão também aparecendo, como um país também que tem muito poder econômico, baseado no investimento pesado em tecnologia. E correndo por fora, aí já é um período, uma ótica mais recente, nós temos a questão da China.
E não pode esquecer que a Alemanha também ela se refaz, né, daquele processo, se reunifica e ascende como potência tecnológica também, econômica dentro da União Europeia. Paulo, só para pontuar aqui, então vamos lá. Fatores que levaram ao fim do período bipolar. Pode apontar aqui a questão da crise econômica soviética, né? De alguma forma está envolvida com aqueles gastos astronômicos ali em função da corrida armamentista. Não deu para acompanhar essa corrida porque deixou a desejar em outros setores, né? Temos aí essa insurreição dessas repúblicas que compõem a União Soviética, né? É bom lembrar para os candidatos do Enem aí que a gente não vai esquecer das repúblicas bálticas, né? As rebeldes, Estônia, Letônia, Lituânia e tal, que foram as primeiras a sair, pedir para sair, e depois veio o processo de fragmentação. Também a gente não pode esquecer de pontuar que alguns marcos territoriais ali importantes, como o Muro de Berlim, que foi construído lá atrás, ele também passa por esse processo, em função de todo esse enfraquecimento desse poderio soviético, né? Cai o Muro de Berlim em 89 e o fim da União Soviética em 91, e aí, de fato, nós temos o fim do período bipolar. É importante, né, que a gente passe para esse espectador e ouvinte que as coisas não acontecem do dia para a noite, né? E paralelo a todo esse processo aí que está acontecendo no bloco soviético, no bloco oriental, liderado pela União Soviética, também tem o Japão, foi alvo lá, a gente conversou lá com aquele papo com a Elinalva, lá da bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? O Japão que vai receber investimentos também norte-americanos ali para poder ser um aliado dentro da Ásia e que depois acende como grande potência tecnológica. E a própria Alemanha, né, que saiu derrotada, passa por um processo de reunificação. Então, a ascensão dessas potências asiáticas e europeias faz também com que se estabeleça ali essa configuração, esse cenário desse tabuleiro, dessa nova ordem econômica que você taxa aí. E, com o fim da corrida armamentista, com o fim da União Soviética, quem reina absoluto dentro desse cenário militar são os Estados Unidos, né? E até hoje está aí mostrando o seu poder e a sua força. Isso. É uma coisa importante que o ouvinte, o telespectador aqui do Observatório precisa entender, é o protagonismo da Alemanha dentro da história contemporânea. Eu falando com um professor de história, nós analisamos a história contemporânea e sempre temos a figura da Alemanha nos principais pontos desse período histórico. Tu pega a Primeira Guerra. A Alemanha foi a causadora da Primeira Guerra, ela perde a Primeira Guerra, ela entra em crise, uma crise profunda. Temos o aparecimento do Hitler, o aparecimento do nazismo. Hitler recupera essa Alemanha, ele promove a Segunda Guerra, acontece a Segunda Guerra, a Alemanha perde a Segunda Guerra de novo, entra mais uma vez uma grande crise, a Alemanha é dividida, uma parte americana, outra parte soviética, e, mais uma vez, quando o Muro de Berlim cai e a Alemanha se reunifica, ela mais uma vez consegue se restabelecer enquanto potência. Ou seja, no período que nós temos ali, do início da Primeira Guerra Mundial, em 14, até agora, 2023, a Alemanha ela passou por pelo menos 3 períodos de crise profunda e recuperação. A Alemanha ela é um grande ator da história contemporânea, por assim dizer, porque hoje nós temos a União Europeia como um bloco, né, um bloco de poder ali, e dentro da União Europeia nós temos a Alemanha. A Alemanha é a grande líder hoje da União Europeia, é a Alemanha. Em relação à União Soviética, citaste também os motivos pelo qual a União Soviética não deu certo, temos os gastos e tal, mas tem uma situação importante, que é a questão da industrialização. Enquanto os Estados Unidos estava modificando o tipo de indústria, estava investindo já em tecnologia, em preocupação de não poluir tanto, a União Soviética ela continuou investindo na indústria pesada. É aquela indústria que mais polui, é a indústria que mais causa dano ao meio ambiente. E esse tipo de indústria ele ficou ultrapassado. Porque a União Soviética, investindo nesse modelo, ela não fez o dever de casa
na parte da propaganda. Porque esse modelo ali criava bens de serviço, bens de consumo, melhor dizendo. Entretanto, esses bens de consumo, eles eram duráveis, entretanto, eles não tinham muita novidade. O modelo capitalista, não. Ele criou uma nova ideia, uma ideia do produto ser inovador, não tão duradouro, mas inovador. E a partir desse momento, os produtos norte-americanos eles começaram a cair no gosto do planeta todo. Então, isso também é um dos motivos do declínio, né, que fez com que a União Falta de investimento na Soviética, indústria civil para acompanhar isso, a tecnologia, de fato. E, Paulo, essa é outra coisa. É importante que o aluno também entenda que no lugar dos blocos políticos militares da ordem bipolar, que era Pacto de Varsóvia, e me ajuda, que agora eu deu branco, Pacto de Varsóvia e OTAN. Surgem os blocos econômicos, né? Da União Europeia e tal. Então é importante que você não ter mais um antagonismo entre capitalismo e socialismo dentro da nova ordem, mas os blocos são criados dentro do próprio capitalismo a fortalecer regionalmente o capitalismo. Isso. Então a disputa que era entre capitalismo e socialismo agora passa a ser dentro do próprio seio do capitalismo, né? Sim. Ou seja, eu quero aqui guardar o meu quintal para os meus pares. A gente fala aqui na perspectiva econômica da ordem multipolar, e a gente cita Estados Unidos, União Europeia, Japão, China, que são potências hoje em dia. Mas os países em desenvolvimento, que na época, quando o mundo era bipolar, eles eram considerados de terceiro mundo, eles também criam as suas estratégias. Nós temos aqui o Mercosul, nós temos a criação do G20, que são estratégias desses países que estão em desenvolvimento, que são os países mais pobres, que estão um pouco atrás na questão de desenvolvimento, de indústria tecnológica. Eles também criam as suas estratégias para tentar entrar e tentar competir dentro desse mercado que é dominado pela União Europeia, Japão, China, Estados Unidos. Como é que o capitalismo vai se chamar? Globalização. Exatamente. Né? Ou seja, as fronteiras que a gente não conseguia penetrar, fronteiras do bloco oriental, bloco socialista, ele penetra. Consegue avançar com as suas empresas, né, com a sua tecnologia, com os seus produtos. Ou seja, globalização nada mais é que a mundialização do capitalismo, que antes tinha um certo freio do socialismo que dominava parte do território global. Exatamente. Isso tem que ficar importante. A globalização, então, é uma característica da nova ordem mundial. Os blocos econômicos são uma característica da nova ordem mundial. E essa competição global aí para ver quem vende mais com menos custo é uma característica. No caso da competição global, nós temos, por exemplo, os Estados Unidos, quando ele consegue, falando de América, quando ele consegue ali a parceria para construir o canal do Panamá, que é para ligar os dois oceanos, para ter uma rota comercial ali, ele domina aquele comércio marítimo ali entre os dois oceanos, Pacífico e Atlântico. Hoje, a China tem uma parceria, ou pelo menos quer ter uma parceria com a Nicarágua, para construir um canal também, só que de domínio chinês. Lembrando que hoje a China é o segundo, a China está na esteira dos Estados Unidos, é o segundo país mais poderoso, tanto militarmente quanto economicamente. Então, a ideia da China é construir também um canal que dê esse escoamento entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, para ela também começar dominar, ou pelo menos a rivalizar ali esse canal, né? Esse corredor comercial ali pelo mar. Então, é importante também que o aluno fique atento para a questão chinesa. A China, ela começa a aparecer aí como potência mesmo, a brigar a partir do final da ordem bipolar. Quando a China aparece para o planeta, investindo em tecnologia, muita gente acha estranho que a China só apareça após ordem bipolar. Entretanto, os chineses eles construíram toda uma estratégia para, de fato, eles hoje estarem competindo. Hoje, se tu analisar tanto o crescimento econômico, quanto o crescimento tecnológico, a China ela muitas vezes ultrapassa os Estados Unidos.
A China ainda não tem uma moeda forte. Os Estados Unidos tem o dólar, e o dólar ainda hoje é a principal moeda do planeta. A China ela tenta, por todos os caminhos, competir com os Estados Unidos. Ainda não consegue, mas ela está migrando para isso. Talvez daqui a 30 anos, se o andar da carruagem for esse, ela ultrapasse os Estados Unidos. Mas hoje ela ainda está atrás. Só para não perder esse gancho aqui, está falando aqui de problemas do Oriente Médio, o Brasil ontem se despediu, né, da presidência da ONU, essa rotatividade, quem vai assumir agora é a China. E a China assume dentro de um contexto muito delicado, que é aquela questão ali que está acontecendo na faixa de Gaza. Paulo, então, só para pontuar, também o conflito leste-oeste acaba, né? Agora é norte e sul. É o mundo desenvolvido e o mundo subdesenvolvido, e esse é o debate da nova ordem mundial. Cara, tem muita coisa para falar, mas como se trata de Enem, então logo ali a gente vai encerrar o pau por aqui. Alunos, por favor, estudem esses detalhes que a gente falou, escutem com carinho, vão pontuando, anotando aquelas dúvidas e vão correr atrás, não tem tempo. Beleza, Paulo? Certo, pessoal. Fiquem ligados para o próximo momento aqui, Enem. Prazer falar com você.